Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Hoje vamos dar sequência ao capítulo mundial. Começámos a semana passada com António Simões de 66, agora vamos a 86, viajar para 86 com Augusto Inácio. Obrigado. Obrigado, eu. Por ter vindo tão cedo e ainda bem, permitindo-nos falar de outras coisas que não do Mundial. Quando pensas no Mundial 86, 40 anos depois, o que é que te vem à cabeça? Qual é a primeira palavra? Olha, é um misto de emoções. Primeiro, de orgulho de estar no Mundial, porque Portugal não ia lá há 20 anos e eu também nunca tinha participado no Mundial. Tinha falhado o europeu em França, porque tinha sido operado ao menisco. Fiz praticamente dos 6 jogos de qualificação, fiz 5. Curiosamente, o jogo que eu não joguei foi aquele que Portugal perdeu com a Rússia 5-0. E eu disse, ainda bem que não foste ao Augusto. E depois fui operado ao menisco e não estive no europeu, o grande europeu que Portugal fez. E aquilo ficou assim um bocado cá dentro a remoer. Mas depois, quando fomos para o Mundial do México 86, ainda por cima, da forma como chegámos lá, que é qualquer coisa de dramático. Isto parece um filme escrito com um guião em que o final é feliz. Mas aquilo que nós passámos no autocarro, sabendo o resultado da hoje República Checa, na altura Checoslováquia, que a Suécia, o resultado, acho que Salvador ganhou a Checoslováquia por 1-0, o que permitia a Portugal, se ganhasse aquele jogo na Alemanha, seria apurado, só que empatasse não tínhamos hipótese. Estás a imaginar o trajeto para ir para o estádio, sabendo do resultado, sabendo que depois dependíamos nós, sabendo também que a Alemanha nunca perdia em casa, já estava mais que apurada, com aqueles panzers que são uns matelões, não sei o que é que eles comem, ou bebem desde pequeninos, que aquilo parece que são rochetes ali, pedras, e a gente olhamos uns para os outros e assim, pá, é a nossa grande oportunidade, claro, da nossa vida. É daí que vem aquilo que o Zé Torres disse, deixa-nos sonhar, ou deixem-me sonhar, mais ou menos dentro disto. O que é certo é que vamos para aquele jogo, um jogo inesquecível, não é? Porque ganhámos 1-0, grande gol de Carlos Manuel, de fora da área, o sofrimento, faltava para aí 20 minutos e nunca mais passava o tempo, parecia 20 horas ali que nunca mais o jogo acabava. Unidos, coesos, bravos, guerreiros, mesmo daquele sangue português que vai à luta e não tem medo de nada nem de ninguém, e conseguimos aquele feito histórico. Foi ganhar na Alemanha e estamos apurados para o Mundial. E aí foi realmente um orgulho grande, não é? Porque depois é aquela fase, acabas aquele jogo e depois há aquele espaço para sair a lista dos convocados para o Mundial, e eu falo por mim, não falo para os outros. Estava ansioso para nunca mais ir à lista. Digo assim, queres ver que eu depois disto tudo, agora eu não vou ao Mundial, era o que faltava, e não sei quem. É sempre aquela insegurança que se tem. Aconteceu o nome, não é? Como é evidente, eu só fazia era assim, yes, estou no Mundial. Mas, entretanto, até chegares aos treinos da seleção, há os jogos do campeonato ainda para se fazer. Claro. Eu estava no Fogo do Porto, e o Fogo do Porto estava sempre naquelas lutas de ser campeão, e estávamos no auge no Porto na altura. Depois é aquela coisa, como eu era um jogador bravo, de lutador, e que não dava uma bola por perdida, eu tive sempre algum receio. Depois, não me digas que sou me lesionar agora, como foi o europeu, que não vou ao Mundial também. E aquilo parecendo que não, trazia-me sempre muita ansiedade, mas de vez em quando esquecia-me daquilo, mas depois lá voltava-me a lembrar, até chegarmos à partida, e antes da partida começa aí o nosso desespero daquilo que era a organização em relação àquela ida para o México. 40 dias antes de começar o primeiro jogo, nós fomos para o México, 40 dias. Falava-se que era de altitude, falava-se que era por causa da organização, por causa do hotel, por causa dos campos para treinar, dos adversários, tínhamos que fazer 2 jogos particulares. Falava-se disso tudo. Estás a imaginar, quando nós chegamos lá e olhamos para aquilo, o hotel não era mau, atenção, o hotel não era mau. Era no descampado, estava no deserto, 200 metros mais à frente, estava lá um outro hotel onde estava a seleção da Inglaterra. Certo. E nós estávamos naquela, de resto, olhavas para a esquerda, olhavas para a direita, olhavas para trás, olhavas para a frente, tudo escuro. Quando era à noite, tudo escuro, não havia nada, zero. Estávamos ali, sim, prontos. E depois, quando fomos treinar, foi uma decepção tão grande. Independentemente depois de tudo aquilo que se passou, das reivindicações, entre aspas. Olha, fez-se o 25 de Abril do futebol naquela altura. Para esta gente agora, estas gerações, aquelas que seguiram-nos a nós,
terem melhores capacidades de trabalho, um outro tipo de organização, um outro tipo de estrutura até mental para um evento desta natureza e desta grandeza, em que, em primeiro lugar, temos que olhar e ouvir o hino, que é aquilo que mais me arrepia, é ouvir o hino e estarmos ali assim, eu estou na seleção nacional, representar o meu país, é qualquer coisa de orgulhoso. De vermos aquele campo relevado, e sinceramente, eu não sei se as pessoas estão a ver, mas era inclinado. Era assim e assim inclinado. E depois fazíamos buracos no relevado, como é evidente, e fazíamos queixa. E no outro dia, quando íamos treinar, só havia aquele campo para treinar. Aquele campo, os buracos estavam tapados por cimento. Era uma coisa incrível aquilo. Bom, entre várias peripécias, queixas e mais queixas e não sei o quê, nunca conseguimos falar com o presidente da Federação. Há quem diga, pelo menos tente confirmar, mas eu gosto destas coisas de ver que o presidente estava numa outra cidade. Cidade do México, não era? Estava na Cidade do México, na piscina, papo ao ar, não vinha falar com a gente, com aqueles problemas todos que havia já aqui em Portugal. Levou-se para lá, não queríamos, mas como o presidente estava lá, era lá que se resolvia, não se resolveu nada, uma série de confusões. O que é certo é que depois vamos fazer o primeiro jogo particular, em Monterrey. Estávamos ali a 70, 80 quilómetros de Saltilho. E então, quando chegámos lá, nós todos contentes, pronto, íamos jogar. Era só treino em altitudes, e sprints para um lado, sprints para o outro, até que chegou a hora do jogo, do treino, e a gente todos contentes. Bem, quando chegámos lá ao sítio para treinar, aquilo era uma espécie, estava ao pé de uma piscina, aquilo era uma espécie de balneário para todos. Balneário para todos, cada um com os seus armáriozinhos. E então nós, pronto, a gente estava a equipar-se. Estávamos se calhar a tomar banho e depois a nadar, ou uma coisa qualquer, ou a correr. Cada um fechava o seu cacifro, havia alguém de nós, não sei se era roupeiro, se não era roupeiro, punhamos ali a chave, que é para estar ali tudo num sítio só, para nós irmos para o treino, para o jogo. Eu digo assim, jogo isto não tem ar de nada, mas vamos ver, fomos para o campo, começámos a trocar a bola uns com os outros, maravilha, a gente a rir-se, a brincar um bocado. Quando começámos a ver o adversário a chegar, eu conheço aquela cara. E o outro, eu também conheço aquela. Quem eram eles? Eram os cozinheiros do hotel, quem servia à mesa, e eu digo assim, mas é com estes que nós vamos jogar. E eu, mister, o que é isto? E ele assim, não sei nada disto. Mister, com estes gajos a gente não joga. Então o que é que aconteceu? Fizemos um treino de conjunto, uns contra os outros. Lá, e aquilo era para ser um jogo particular, para nós nos prepararmos para o primeiro jogo que íamos fazer com a Inglaterra. Imaginem só este exemplo que eu estou a dar, para as pessoas imaginarem que tipo de organização é que havia. Quer dizer, organização. Desorganização. Exatamente. Não havia organização nenhuma, não é? E esse é os momentos que, estás a ver, é agridoce, não é? Claro, óbvio. Espetacular, fantástico, irmos a Mundial e depois levarmos com a realidade de estar naquele Mundial. Eu acho que estava alguma coisa marcada por nós, não sei que dom, que ser, que está lá em cima, não sei. Tínhamos que passar por aquela fase da turbulência, da luta, independentemente depois de sermos catalogados de mercenários, que não honramos o país, que fomos uma vergonha. Mas quando ganhamos a Inglaterra, nem disse nada disso. Óbvio, tá. Nós ganhámos 1-0. E então já éramos os heróis, tínhamos toda a razão naquilo que estávamos a fazer. Mas depois o resultado, perdemos com a Polónia. Depois perdemos com o Marrocos. E bastava um empate para nós. Mas espera. Calma. Lá, sabes que isto é para as cerejas. Calma. Faço qualificação. Só falhas um jogo, que é com Malta. Estive a ver. Foi. E a Malta é antes da RFA, porque amarelos, sabes, lembras-te disso, não? Não me lembro. Aquele jogo que foi 3-2, que foi muito sofrido, né? Na Luz. Sim. Zé Rafael entrou e marcou. Sim, eu não joguei esse jogo. É o único jogo que não fazes. Nem sei quem é que é o lateral esquerdo nesse dia, não me lembro, por acaso não. Capaz de ser o Álvaro Magalhães. Pois, que ele jogava. Nós é que competimos os dois. Okay. Mas no Mundial, por acaso... Calma. Não foi assim. Eras tu e o Álvaro, exatamente. O Porto é campeão nacional, com aquela vitória no Bonfim, não é? 1-0 do Futre e depois 4-2 com o Covilhã. Tu jogaste sempre no Porto. Mas não joguei esse jogo em Setúbal. Não? Estava castigado. Também, ok. Estava castigado. E aí não jogou o Álvaro Magalhães. Estava a ouvir Não, estou a falar de Setúbal do Porto. Sei. E aí não jogou o Álvaro Magalhães. Estava a ouvir o relato e estava a ver o gol do Sporting, na Luz. O Sporting a ganhar na Luz. Não ganhava desde do Lourenço, dos 4 gols do Lourenço. É verdade. Ganhou esse jogo
E com o que é gol do Futre, o Porto foi campeão. E estavas em casa, no Porto, ou foste ao Em Bonfim? Setúbal, na bancada, a ver o Eu jogo. também. Em bancada. Estava lá com o meu ao pai. pé do túnel, sério? onde as equipas entram. Estava mesmo aí. Lindo. E, então, e quando recebeste o amarelo no jogo anterior, foi uma grande decepção? Tipo, saber que não ia jogar no Bonfim? Lembras-te? Pá, claro. Epá, eu não me lembro como é que recebeu o amarelo. Mas sabes, quando a gente se entrega a um jogo, a gente não pode estar a pensar, se levar o amarelo, não jogo aquele jogo. Para o meu feitio, isso não dá. Ainda bem. Ou meto o pé, ou não meto o pé, ou corro. Não é questão de... aquelas coisas que evitas de ir já na dividida. É preciso ter algum cuidado, porque eu fazia muitos carrinhos, não é? Fazia muitos carrinhos, quer dizer, hoje em dia, nem sei se, da maneira como está as leis, se uma pessoa joga na bola, naturalmente, se o adversário vai tentar dar a bola, se eu jogo na bola, há aquele contato, fartava-me levar amarelos ou vermelhos, digo eu. Sim. Porque eu não entendo como é que se faz um carrinho sem haver depois o contato. Não sei, a não ser que o adversário salte, não entendo. Mas sei que fui a um lance qualquer que o árbitro entendeu que devia dar o amarelo. Claro que eu chamei os nomes todos ao árbitro, não é? E disse assim, aquilo que não se pode dizer aqui na rádio. Claro. Mas fiquei sempre naquela, digo assim, faltavam 2 jogos, não era o último. Sim. É que não faltava o jogo do Covilhã. Exatamente. E eu digo assim, eu não jogo este, mas vou jogar outro, porque nesse jogo de Setúbal, o Porto ainda não era campeão. Não, foi campeão na última jornada com o Covilhã, em casa. E ao intervalo estávamos a perder 2-1 com o Covilhã. O Artur Semedo, 2 gols do Artur Semedo. Lembro bem disso. É verdade, mas... Diz-me só uma coisa, nesse jogo, voltando atrás, o jogo de Estugarda com o RFA, és tu, a titular, não é? Zé António, estreante, não é? Sim. Quem é que estava no teu adversário? Quem é que era o alemão que tu marcaste ou que passou por ti? Não sei se havia marcação ou não nesse jogo. Tudo começa nos treinos aqui em Portugal, no Jamor. O Mário Jorge estava à minha frente. O Torres colocou o Mário Jorge à minha frente e eu atrás. E nos treinos, sabes como é que é? Os jogadores vão à frente, cruzam, ou matam, uma coisa qualquer. E o Mário Jorge não vinha muito atrás do lateral direito. Eu acho que a uma altura foi uma vez, foi 2, foi 3, comecei a ferver. Até que a uma altura, não estás a ver a cena. A bola vem a quase entre os dois e em vez de eu tocar na bola, agarra a bola com a mão. Agarra a bola com a mão, mando um chute para a bancada, fui direto ao Mário Jorge e digo assim, lá, o que estás a fazer aqui é o que vais fazer no jogo. Se tu não vais atrás do lateral direito, nós vamos perder o jogo por este lado. E a culpa é minha, porque eu é que estou ali na defesa. Mas também é tua, porque tu não acompanhas. Ou tu vens atrás, ou então eu dou-te um soco, dou-te um pontapé na cabeça que até andas de lado. O Torres viu-me eu estar a ferver e disse assim, o que é que se passa? E então, o que é que ele foi dizer? Eu disse, o que é que se passa? O que é que se passa é que você tem que obrigar os jogadores, taticamente, a serem rigorosos. Porque isto é treino. Não, isto para mim não é treino, isto é um jogo. O que eu estou a fazer aqui é um jogo, isto não é nenhum treino. Porque isto que eu estou a fazer aqui é aquilo que eu vou fazer no jogo. E aqui que os jogadores estão a fazer aqui também é aquilo que vão fazer no jogo. E nós vamos perder o jogo por causa destas... Claro. Posso estar a dizer estas coisas. E ele tem calma e tal, não sei o que mais. Nós fomos para o jogo, para o jogo na Alemanha. Eu só olhava para o Mário Jorge. E o Mário Jorge disse assim, amigo, tu só me orientas. Só dizes o que é que eu tenho que fazer. Eu disse, então vai ser assim. O lateral direito, quando vier, tu vens sempre com ele. E eu vou apanhar o extremo. Sinceramente, não me lembro do nome do extremo. Tu é que me vais relembrar o nome do extremo. E dizia assim, porque o extremo tinha a tendência de vir para dentro e o lateral direito apanhava o corredor. Claro. Eu digo assim, tu vais sempre com o lateral direito. Se o lateral direito der alguma diarreia e for à casa de banho, tu vais com ele também. Vais também à casa de banho com ele. Porque eu vou ficar com o extremo, este extremo não pode pintar aqui a manta. E nós vamos segurar aqui o lado esquerdo, que eles por aqui não vão entrar, de certeza absoluta. Amigo, tu só me orientas. E eu, Mário, e lá vinha o Mário. E eu, fizemos um jogo daquele lado, o jogo todo que nós fizemos. Eu não vou estar a dizer que fomos os vencedores aqui, não. Fomos todos, como equipa. Mas se esses pormenores não fossem debatidos antes, muito antes, eu não sei se a gente ganhava aquele jogo, porque os homens eram muito bons. Simplesmente nós estávamos unidos, não dávamos espaços e a gente punha a bola no chão. Punha a bola no chão e eles não gostavam nada daquilo. É como os ingleses também não gostavam nada daquilo. Claro.
E até que, pronto, surgiu um coelho da cartola, dizes assim, mas quantas vezes vocês foram à frente? Poucas. Mas marcámos um golo, que era o que interessava. Carlos Manuel faz aquele golo, estás a imaginar, falta 20 minutos. O jogo nunca mais acaba. Depois ia a bolas lá para cima, e eles eram altos, não ganhavam a primeira bola, podiam ganhar a segunda, ou ganhavam a primeira e ganhavam a segunda. Andámos ali, mas também tínhamos um grande guarda-redes, que era o Pet Chibo, o Bento, que também enchia a baliza, e nós fomos uma verdadeira equipa. Fomos sacrifício, uma verdadeira equipa. E nós acabámos por ganhar aquele jogo. Mas há estas incidências que muitas vezes as pessoas, porque não estão por dentro, olham para o jogo, mas há muita coisa por trás em que, eu vou dizer uma coisa, havia lutas acesas, palavras, e às vezes a quais havia este facto. Às vezes. Que tudo para nós estarmos sempre focados e para nós não nos distrairmos e para nós não estarmos aqui com ideias malucas. Até porque naquela altura, isto tem que ser dito, havia a guerra Porto-Benfica. Claro. A guerra, quer dizer, antigamente havia mesas de 4 para almoçar ou para jantar. Hoje é tudo em correnteza. Mesas de 4. Mesas de 4 do Benfica, mesas de 4 do Porto. Havia grupos, esta é que é a verdade. Mas a verdade seja dita, tanto nos treinos como nos jogos, no jogo, aí não havia grupos. Sim. O do Benfica passava do Porto, o Porto passava ao Benfica, o do Benfica marcava o golo e nós abraçávamos e vice-versa. Aí não havia nada. Agora, no dia-a-dia, nas horas de lazer, é natural, todos os jogos do Benfica, vais-te juntar a quem? A quem joga no Porto, vais falar de quê? Sim. Como é que é o teu ambiente lá dentro de casa? Não vais falar, normal. Mas havia isso. Daí a curiosidade desse 11 na RFA, Zé António Bolonense e Mário Jorge Sporting. Exatamente. Entretanto, Benfica e Porto, é engraçado isso. Sim, não, mas repara uma coisa, a malta do Sporting, não havia muitos do Sporting. Eu sei. Do Bolonense havia também depois do Boa Vista, o Ribeiro, do Boa Vista também foi. Sim, verdade. Eu estou a dizer que aqueles com mais impacto nos balneários, esses aí sim. Agora, eu, por exemplo, eu joguei no Sporting, eu joguei no Porto, eu tinha um bom ambiente com todos, e curiosamente, ainda hoje, vê lá, passou-se há muitos anos, não foi? 40, ainda hoje, eu dou-me mais vezes e melhor com a malta de Benfica. Lá, isto é verdade. Almoço com muitos do Benfica, jantar não, porque eu gosto de estar em casa, almoçar ainda vá que não vá. Um dia deste fui convidado para ser padrinho de um torneio, eu já me lembro do nome, e estava lá os veteranos do Benfica. E o Rachão, o Zé Rachão, é meu amigo, grande amigo, e ele assim, olá, tens de tirar uma fotografia com a gente. Mas fotografia que é o quê? Depois a malta do Sporting e do Porto matam-me. Se eu tiro uma fotografia, mas isto não vai ser em lado nenhum. Estou a dizer isto pela primeira vez aqui contigo. Então tirei uma fotografia com o grupo do Benfica, dos veteranos, que era o Sport Lisboa e Saudade. É claro. Tem duas, há o Sport Lisboa e Saudade e há as Legends. Ok. E tirei uma fotografia no meio deles e disse, ninguém publica isto, porque as pessoas não entendem que isto é uma outra forma de conviver, é uma outra forma de estar no futebol, não tem nada a ver com clubes, né? Porque eu gosto de dar bem com toda a gente também, salvo raras exceções, como é evidente, como toda a gente, e dou-me bem com a malta do Benfica, mas mesmo bem. E a rivalidade é tão grande, por exemplo, eu e o Álvaro Magalhães somos dos melhores amigos. Ele liga para mim, eu ligo para ele, e estamos de vez em quando sempre a falarmos um com o outro, e ele diz assim, fomos dois laterais esquerdos. O Álvaro, se só tiver a ouvir isto, ele vai ser. Fomos dois laterais esquerdos. Muito bons, não fomos. Eu digo assim, para mim foste o melhor lateral esquerdo da Europa, mas eu fui o melhor lateral esquerdo do mundo. E ele assim, está bem, não é tanto assim, mas está bem. Mas ainda bem que falas disso, e há bocado também já estavas a aventurar. Jogo com a Inglaterra, és o lateral esquerdo, e o lateral direito é o Álvaro Magalhães. Porquê? Não havia lateral direito? Não, lá, aquilo, lá está a tal coisa, as grandes confusões dos bastidores, não é? Eu vou até contar esta história. Eu não sei se o lateral direito com a Inglaterra foi o Álvaro Magalhães. O Álvaro Magalhães foi com a Polónia e foi com Marrocos. Eu não tenho a certeza se ele foi com a Inglaterra o lateral direito. Eu acho que o Álvaro Magalhães jogou os jogos todos do Europeu e do Mundial. Todos. Eu acho que o primeiro jogo do Mundial, não tenho a certeza se chegou. Lembro perfeitamente bem, mas não interessa. Para o caso que eu vou contar, não interessa isto. Eu estava no quarto com o Morato, havia quartos de dois. E eu estava com o Morato. E o Morato, à noite, depois de jantar, chega-se ao pé de mim, no quarto,
e diz-me assim, já fostes? E eu assim, já fui o quê? E ele assim, estás fora da equipa. E eu assim, estou fora da equipa porquê? Pá, ouvi uma conversa e tal, não sei o quê, porque pá, o Álvaro estava a falar não sei com quem e ele disse, pá, não te preocupes que tu vais jogar. E disse assim, mas como é que é? Há aqui grupos a fazer equipas ou já não é o treinador que faz equipas? Era o que faltava. Fiquei na dúvida se aquilo podia ser um desabafo, uma coisa qualquer. Pelo sim, pelo não, no outro dia, no pequeno almoço, fiz propósito para chegar 5 minutos atrasado, mas fiz mesmo propósito. Então, quando chego, está tudo, a mesa dos treinadores era a correnteza, a mesa dos jogadores era de 4, e eu chego lá, não posso falar no tom aqui assim na rádio, mas estão a imaginar a cena, não é? Eu, bom dia, mas um bom dia daqueles com uma voz forte, parecia que tinha bebido uns bagaços, sabes? Bom dia, bom dia. E depois falei Alpina, não é? À bairro onde eu nasci. Ai de algum filho disto que faça aqui as equipas. Ai de algum filho da mãe que me tire da equipa. Eu quero ver se isto vai ser assim como vocês estão a querer fazer. Mas falei assim num tom tão grande, tão forte. Ficou um frio, um gelo, um silêncio naquela sala. Ficaram todos a olhar uns para os outros como dizem assim, este gajo está maluco, este gajo acordou mal disposto, este gajo de certeza absoluta que não está nos dias dele, é uma coisa qualquer. Primeiro jogo, Inglaterra. Inácio, joga. E sabe-se na véspera ou no dia? Como é que era o Zé Torres? Bom, o Zé Torres, a figura, a melhor coisa que eu tenho para decifrar o que é o Zé Torres era aquilo que toda a gente dizia, o bom gigante. Pá, uma boa pessoa, queria levar tudo naquilo da mão nas costas dos jogadores, não gostava de entrar em conflitos, gostava da paz, mas era preciso ali mais qualquer coisa, é preciso uma firmeza. Não sei que firmeza é essa ou não, o que é certo é que a Inglaterra, o G jogou. E com a Polónia, o G jogou. E com o Marrocos, o G jogou. Se me disseres assim para mim, mas ficaste contente conforme foi isto? Claro que não fiquei contente, porque senti que faltava ali qualquer coisa. Até nas lutas que nós tivemos, o nosso treinador reuniu a gente e disse uma coisa que ficou gravado para mim. Pá, vejam se resolvem estas coisas a bem, porque eu tenho lá 4 bocas para dar de comer em casa. E eu fiquei a olhar para aquilo e digo assim, pronto, eu entendo que quer estar bem com Deus, que quer estar bem com o diabo. Eu entendi essa cena. Só que aquela luta estava de uma tal forma que era preciso mais qualquer coisa. Eu não queria que ele estivesse do nosso lado porque éramos os jogadores, mas que tivesse alguma força para falar com os diretores para se resolver aquilo como deve ser. Eu não sei se ele disse, eu acho que ele disse, mas não teve força suficiente para que realmente as coisas tivessem um rumo diferente. De qualquer das maneiras, era um homem no balneário, o Zé Torres, quando era preciso retificar isto ou aquilo, e não deixava de dizer as coisas. Okay. Ele tinha nesse aspecto, tinha a sua liderança, a sua, não estou a dizer que é melhor, que é pior, sim. Tinha a sua. Okay. E o que é certo é que ele conseguiu levar o barco ao seu moinho, quer dizer, foi apanhado no meio daquela turbulência toda, como fomos todos apanhados no meio daquela turbulência, quer dizer, se me disseres assim, mas Portugal podia ter feito muito, muito mais, eu acho que sim, podia ter feito muito mais, mas também senti uma coisa que nunca ninguém falou, e eu já falei há poucos dias, falei nessa história. Fala-se, Portugal perde com Marrocos, como é que é possível Portugal perder com Marrocos? Portugal perde com Marrocos, como perde com qualquer equipa, qualquer nação, pela parte física. A umidade era tanta que estava ali. Íamos a dizer, mas vocês foram com 40 dias antes e vocês foram também para estarem adaptados à umidade. Mas qual a adaptação? Eu dava 2 piques para a frente e quando queria voltar para trás era preciso quase uma corda para me puxar. A mim e a outro jogador qualquer. Porque nós ficámos abafados. Yeah. Os marquinhos eram para cima e para baixo e para cima e para baixo. Com uma leveza, com processos simples também, porque nós demorávamos muito tempo a reparar. E disse mas com a Inglaterra não foi assim. Pois os ingleses também são europeus. Também sentiram isso. Eles também sentiram-se abafados, como nós sentíamos. Depois fomos com a Polónia, um jogo dividido, e a coisa ficou decifrada com um gol do Smolarek. Claro, pronto, marcou aquele gol no segundo poste.
Dizes assim, mas Portugal podia ter empatado. Podia ter empatado, o empate se chegava, mas quando vi com o Marrocos, eu até não ouvi dizer, o treinador de Marrocos era um brasileiro chamado Faria. José Faria, sim. José Faria. E pá, isso dava um empate para os dois, pá, é uma questão de falarem. Yeah. Falem. Sim. E eu lembro do Torres dizer assim: era o que faltava a gente não ganhar a Marrocos. Era o que faltava a gente não ganhar a Marrocos. Era. 3-0, lá fizemos o 3-1, o gol do Diamantino, Grande gol, sim. e perdemos 3-1 e saímos ingloriamente. Mas diz-me uma coisa, nesse jogo com a Inglaterra, quem é que apanhaste? Lembras-te? Keegan. Foi? Sim. Aí então. Já o tinha apanhado no Southampton, com o Sporting, quando ganhámos lá 4-2. Sei. E aí joguei com 39,5 de febre. Lá, eu, quando Nesse acabou, dia com a Inglaterra? nesse dia com o Southampton no Sporting. Ok. Estava pá, com uma febre doida e o treinador, o Alisson, só dizia assim: Inácio. E eu assim, Inácio. E eu assim, que é, mister? Jogo. Eu jogo. Pai, joguei com aqueles analgésicos todos, sim senhor, eu jogo e não sei o quê. Só quando acabou o jogo, vou dizer uma coisa, foi uma noite horrível que eu tive. Mas ganhámos 4-2, que era o que interessava, pronto, sabe a gente ganhar. Porque a Inglaterra apanha. Quer dizer, mas os ingleses tinham uma mobilidade tão grande, tu não podias estar a dizer assim, epá, eu vou jogar aqui assim. Claro, eu percebo. Lá, aquilo tinha que ser uma maleabilidade tática da nossa parte também, que bastava não está sincronizado para tu ires a correr atrás de dois nossos a correr atrás de um inglês para o outro soltar-se. Claro. As coisas tinham que estar bem encaixadas. Pá, mas não, acho que ganhámos muito bem esse jogo. O Bobby Robson não sabia o que é que havia de fazer, era o selecionador da Inglaterra. Era isso que eu ia perguntar, porque tu trabalhaste com ele 10 anos depois. Mas calma, mas já lá vamos. Mas eles reconheceram que perderam bem, porque nós... Era aquilo que o Pedroto muitas vezes fazia, quando era com equipas inglesas. Os ingleses nunca gostavam muito de jogar com Portugal, com equipas portuguesas. Porque nós punhamos a bola no chão e passávamos a bola uns aos outros e ficava aquilo que o Guardiola faz agora, não é? Posse. Nós também tínhamos posse. Os ingleses não gostavam nada daquilo. Eles queriam era luta, combate, bolas, segundas bolas, outra vez combate, e nós tirámos essa confiança ao adversário. E nós ganhámos o jogo assim, na base também da impaciência deles e com a nossa paciência. Tecnicamente éramos muito bons. Sim. Nós tecnicamente éramos então, só o golo, só aquele lance do Diamantino diz tudo, não é? E o golo de Carlos Manuel. Exatamente. Eles não gostavam nada de jogar contra nós. Diz-me uma coisa, nesse dia e no jogo seguinte, sentiste saudades de jogar com o Futre, não pela esquerda? Era uma decisão natural? Que o Futre tinha sido eleito o jogador do ano em Portugal, do campeonato, não é? Sim, mas uma coisa é jogar no Porto, outra coisa é jogar na seleção. Muitas vezes no Porto, eu chamava-lhe os nomes todos ao Futre. Vocês não imaginam. Mário Jorge, imagina tu não estás a imaginar o que eu insultava ao Futre. Mas ele tinha razão neste sentido. O Arthur Jorge, eu cada vez chamava a atenção ao Futre. Paulo, vem. Pois, com muitas asneiras para o meio, vem. E ele chegava ao pé do meio campo, era assim, já naquela altura, sócio, o homem disse que é só do meio campo para a frente. Atrás, não. Porque ele marcava a diferença, era do meio campo para a frente. Claro. E ele se viesse atrás do lateral direito, ele depois para percorrer aqueles 40, 50 metros, depois faltava-lhe as forças para a magia dele soltar-se. Claro. E então, o que é que nós fazíamos? Ele ficava até ao meio campo, então era um médio que estava ali, ou o Sousa, ou o André, claro. Que iam ali assim dar uma ajuda, porque eu apanhava sempre com 2 e 3. O Messi fechasse aquele lado, mais o lateral direito, mais o extremo, eu ficava ali no meio de 3. Então eu tinha que ser inteligente, até porque já tinha também, na altura do Porto, fui lá com 27 anos, já tinha alguma experiência e maturidade. Sim. E então, quando não podia marcar em cima, marcava na zona, pronto, quer dizer, ocupar um bom espaço para não entrarem por ali. Porque o que eu gostava era marcar em cima, que é para eles não se virarem, como eu fiz com o Keegan, lá no Southampton. Okay. Ele queria se virar e já estava lá a carraça do Inácio em cima dele. E era assim que a gente conseguiu. E quem jogava contigo na esquerda? Naquele jogo com a Inglaterra, eu não sei se foi o Mário Jorge. Ia falar do Ribeiro, mas o Ribeiro não jogou. Não sei, sinceramente não tenho bem a certeza de quem foi daquela. Sei que o Futre entrou ao meio da segunda parte e até falhou um golo à frente do Shilton precipitou-se. O Shilton também tinha idade para ser pai dele, né? Portanto também esperou, e que depois há um penalti sobre ele que não é marcado, que depois é canto, mas o Futre foi suplente.
Foi natural essa condição de ele Não. ser suplente? Não, és Pois. maluco, ok. Claro. É natural. Então, mas é isso. Tu fui considerado o melhor jogador do campeonato. Pronto, é isso. Chega ali e não joga. Ele não fazia ondas. Ele não fazia ondas, mas abafava com a gente, não é? Ok. Não com todos. E eu assim, interessa-me um gajo ser o melhor jogador. Chega aqui, não joga. Eu digo assim, pá, Porto é Porto, esquece. Tu não estás no Porto. Estás na seleção. As ideias são diferentes. Pá, há umas opções diferentes. Tens é respeitar essas opções. Agora, quando entrares, não vais entrar agora também com azia. Eu já sei que quando entrares, queres fazer tudo, fintar o mundo todo e fazer 3 golos num pontapé só. Sim. As coisas não são assim. Pá, calma. Bem, pegava na bola, pimba, 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 e fazia o jogo dele. Só que ele no Porto, a gente já o conhecia, dávamos o apoio, ele ali assim, cada vez que ia, muitas vezes, dar apoio como? Ele tinha era cruzar a bola, porque o apoio de tabelas não havia, não existia. Pá, mas é natural que um jovem que vai a um Mundial pensa sempre que vai jogar também, que vai ter a sua oportunidade, não é? E ele tinha sido considerado o melhor jogador do campeonato. Eu, no lugar dele, também ficava com azia, entre aspas, porque toda a gente pensa que vai jogar. Há outros, se jogar já é muito bom, Claro. pá, porque a condição é assim mesmo. Há outros jogadores, outros jogadores com categoria. Por exemplo, eu, se não jogasse o Álvaro Magalhães, também estava bem, éramos um para o outro, não havia grandes diferenças entre mim e o Álvaro, é uma questão de critério do treinador. Claro que eu ficava com azia se não jogasse, como o Álvaro ficava com azia se não jogasse, não é? Mas havia outros lugares e outros posicionamentos que aquilo era sagrado, não é? Quer dizer, o Casman não era sagrado. Claro que era sagrado, tinha que jogar. Então, o Beto não era sagrado, que era o capitão da equipa, tinha que jogar. Era aí que eu queria perguntar, como é que foi lidar com a lesão dele entre o jogo com a Inglaterra e com a Polónia? Muito complicado. Estavas no treino a ver? Foi ao pé de mim, pá. Foi muito complicado. Não sei se te lembras da lesão do Rui Águas em Kiev, ficou com o pé todo lá. Exatamente. Só que aquilo do Bento não foi na baliza, foi numa peladinha e ele a jogar como um jogador normal de campo. Pá, eu não sei, pôs mal o pé ou o que aconteceu, aquilo ficou completamente ao contrário. Eu há 4, 5 meses atrás, eu fui com o Rachão, falo muito com o Rachão porque andamos muito juntos. Ele levou-me a uma praia que eu nem sabia que existia praia no Barreiro. Não sabia que havia no Barreiro praia. E eu assim, lá, trazes-me aqui agora para conhecer a praia da Barreiro, lá, mas agora achas que eu venho aqui tomar banho aqui para o Barreiro? Nem sabia que havia praia. Não, vais aqui ao sítio onde o nosso Bento tem aqui o estaminé dele. É verdade. E o Bento tem aqui um estaminé. E ele assim, tem. Olha, vamos lá, deve estar lá, de certeza, aos filhos. E então eu fui lá. Então estava lá a viúva e os filhos. Eu conhecia logo, porque nós dávamos muito bem e às vezes estávamos juntos, as famílias. E ela dizia, não, o Inácio aqui. Epá, isto já lá vai há mais de 30 anos para aí. Pá. O Inácio e tal, não sei o quê. E eu digo assim, pá, estás na mesma. Claro, estamos mais velhos, não é? E estivemos a falar precisamente dessa lesão. E eu estou a falar nisto porque estive a falar há pouco tempo dessa lesão. E eu disse ao Bento, num hotel, ao Pet Chivo, eu tratava o Pet Chivo, não é nenhuma crítica, não é nada, uma ofensa. A esposa até ria-se muito. Mas ele era o Pet Chivo, Isto não levam a mal, porque era assim mesmo. E eu disse, ao Pet Chivo, ó lá, sejas parvo. Tu estás no seguro, ó lá, já tens essa idade que tu tens, agora o seguro vai ter que pagar. Tu acabaste a carreira com um acidente. Ó lá, e tu, no primeiro dia, tu voltes para o relevado, para o treino, o seguro salta fora. E depois a coisa não dá certa, não descuidas ir ao seguro, que o seguro já está fora. Olha para a tua vida, que é o teu futuro está aqui em jogo. Pá, Augusto, ele trata-me para Augusto. Augusto, pá, sabes que eu gosto de jogar a bola e tal, sei o quê. Joga a brincar com os amigos. Acaba a carreira de jogador, como profissional, porque se isso não for aquilo que tu pensas, que vou continuar a minha carreira e estás em condições de continuar a carreira, estás em condições físicas, mas essa lesão vai-te limitar de que maneira? Depois, se isso não der certo, vais-te agarrar à tota. E ele disse, pá, mas deixa ver e tal, não sei o quê. Começou-se a sentir melhor, começou a reparar, começou a ir para os treinos, acabou. Nunca mais foi o Bento, nunca mais foi, e perdeu
a possibilidade do seguro. Mas, grande Damas capitão. ou Jorge Martins, como é que era? O Jorge Martins é um paz de alma, pá. E o Damas, pá, o Damas foi muito giro. O Damas era assim para mim. Inácio. O Damas já me tratava por Inácio. Inácio, já viste o caldinho agora que meteram? Eu, caldinho? Jogar no Mundial, né? Caldinho, tu vais jogar no Mundial, pá. Tu vais jogar contra a Polónia, cada mãe. Então ganhámos 1-0. Eu não estou na baliza. Se acontecer alguma coisa de mal, vão dizer assim, pois, jogou o Damas. Ele era assim? Quer dizer, ele queria estar sossegado, ele não queria já estar naquela, de estar nas ondas das críticas e dessas coisas todas. E eu disse assim, Vitinha, eu tratava-lhe por Vitinha, disse, Vitinha, lá, vai tranquilo. Eu disse, eu vou tranquilo, só quero que isto corra bem para a gente, porque eu na baliza vou estar tranquilo. Isso aí, com a experiência que Era ele tinha. mesmo? Era? Tranquilo, Okay. tranquilo. E esse jogo foi tranquilo? E foi. Ele sofre ao segundo gol, ele sofre o golo. Pá, de um lance que não tem culpa nenhuma. Eu sei, não tem culpa. E os 3 gols com o Marrocos não tem culpa nenhuma. Não, então aquilo é à frente dele. Então é tudo à frente dele, não tem culpa absolutamente Sim, nenhuma. sim. Mas o azar de ser jogos em Claro. que Portugal perdeu. Claro, o azar. Porque se olhar dizer, mas o Damas se chegasse com a Inglaterra também não ganhava o jogo. Se calhar ganhámos também o jogo, com ele na baliza. Claro. Mas é os momentos, estás a saber, às vezes, Sim. aqueles momentos que às vezes marca. Molinar Zic, na baliza da Polónia. Mlinazic na baliza da Polónia. Vocês meteram-se com ele ou não havia essa... Nesse dia? Não. Quando acabou o jogo, estás a imaginar, não é? O Mlinazic, pronto. Eu era da defesa, estou a jogar perto dele, não é? E ele tratava-me por Augusto também. Ele, Augusto, vais ser qualificado no último jogo. E eu, e se fosse para eu? Claro. Não era melhor, mas ele estava a fazer o papel dele, não é? Claro. Defender a sua seleção e estava a defender a minha. Sim. Mas senti ali naquele jogo a escorregar entre os dedos a nossa qualificação. Naquele jogo que perdemos com a Polónia, senti a escorregar, precisamente por causa da parte física, que eu sentia que a gente não estávamos bem. No jogo seguinte com o Marrocos, não joga o André, mas joga o Futre. Há aqui uma mudança tática, não é? Portanto, jogamos com 2 avançados, que é coisa que não fazíamos. Mas sabes porquê? Porque o Torres pensava que íamos ganhar fácil. Ok. E ele disse, era o que faltava, não ganharmos a Marrocos. Claro. E eu senti nessa construção da equipa, diz assim, ele pensa que isto vai ser fácil, isto pode dar para um lado ou pode dar para o outro. Deu para o outro. Deu para o torto. Deu para o torto, porque nós para chegarmos à frente, gostávamos muito de ir à frente, porque eles eram agressivos. Quando eu digo, mentalmente a equipa está bem. Mentalmente estás bem, fisicamente estás bem. Nós mentalmente desconfiados. Fisicamente debilitados. E jogar, mesmo que eles sejam tecnicamente piores do que nós, que não eram assim tão maus. Claro. Há um jogador que ficou-me aqui na cabeça, que era o melhor jogador deles. Buderbola. Claro. Estás a ver como chegaste lá? Buderbola. Claro. Considerado o melhor jogador africano também. Okay. Marcava a diferença. E era uma maneira de fluir o jogo de uma maneira que nós, para fazermos a nossa fluidez de jogo, era com sacrifício. Era mais na luta, enfim, carregar. E eles soltinhos. Isto tudo. Passa 10, 15, 20, 30, 40 minutos, vai-se somando, vai-se. Depois já há o gol deles. Lá, tu tens que cair, porque não tens capacidade de reação. E tu dizes assim, mas somos melhor equipa que eles. Pois, no papel. Sim, isso. No papel, no campo não fomos. Há bocado falaste, ainda bem, Bobby Robson. Eu só descobri isso também há pouco tempo, enquanto estava a pensar, a vir para aqui, para lá. Foste adjunto dele. Portanto, 9 anos depois, trabalharam juntos. Como é que se deu essa união? Essa é uma história gira. Sai a saída do Ivic. Exato, do Porto. E tu estavas onde? Eu estava no Porto. Ok. Tu eras adjunto do Ivic. Ok. Estava no Porto. Está bem. E depois soubemos que o Bobby Robson foi despedido no avião por Sousa Sintra, em pleno avião. Os adeptos que iam no avião, o treinador tem que ir embora, e em pleno avião é despedido, em pleno avião. Isto para tu veres o nível. Sim. Vou ficar por aqui. E então ligam para mim que havia uma reunião no Hotel Gaia, no Porto, em Gaia. Sim. Porque estava lá o Sr. Bobby Robson, não sei como é. Eu tinha que estar lá na reunião, não é? Nunca tinhas visto o Bobby Robson, a não ser no México. A não ser no México. Nada. Só o conheci aí. Só o conheci, não. Só o vi. Exatamente. Nem eu cumprimentei. Sim. Não conhecia.
E então, quando eu para o hotel, vi lá o Bobby Robson, vi lá o Mourinho, que era o tradutor na altura. Estava lá mais uns diretores do Porto e faziam a apresentação e tal, não sei o quê, Bobby Robson, Augusto Inácio e tal, não sei o quê. E ele disse que me conhecia, eu não falava inglês, ele não falava português, tinha que alguém estar a falar, não é? Entre nós. E quando dizem que eu vou trabalhar com ele, eu peço a palavra. E disse assim, mister, eu quero que você esteja seguro das escolhas que está aqui a fazer. Porque ele, se estiver aqui embora do Porto, não tem problema nenhum que você tem que trazer a sua equipa técnica da sua confiança. Eu não quero que seja imposto a si pelo foco do Porto. Eu não quero trabalhar assim. E ele disse, não, mas você vai ser o elemento mais importante para mim, porque você conhece o Porto, vai ser a pessoa mais importante. E eu lembro de ter dito isto a ele. Então, diga uma coisa, é que aqui no Porto é que as equipas técnicas têm números. E ele não percebeu nada. E disse, tem números, sim. Há o treinador principal, depois há o 2 e há os outros. Eu quero saber quem é o 2. E ele assim, não, você é que é o treinador junto principal. Eu disse, pronto, tudo bem, não sei como é que é nos outros clubes, mas aqui é assim, porque é uma forma de nós sintonizarmos no papel que cada um vai ter que ter aqui. Não, eu acho que vamos trabalhar bem, vamos trabalhar juntos e não sei o quê. E trabalhamos sempre muito bem. Até que ele é operado um tumor na boca, como sabes, e ficou o 2 à frente, mais, claro, a outra equipa técnica, onde estava claramente o Mourinho. Só que o Mourinho falava todos os dias com ele, porque era ele que falava inglês. Eu não falava inglês todos os dias. Provavelmente dizia como é que tinha corrido o treino, como é que... Claro. Provavelmente. E tivemos 16 jogos, salvo erro. Tivemos 14 vitórias e dois empates. E um dos empates foi em Felgueiras. E foi aí que... Repara, 2 empates. Um foi em Nantes, que empatámos 0-0. Apareceu o homem em Nantes, Bobby Robson, em Nantes. E ele ficou até na bancada, ao pé do banco, não ficou no banco. E eu estava assim no jogo e disse assim para o Mourinho, Zé, epá, isto aqui não desatonou, isto vai ficar 0-0. Mas nós temos possibilidade de ganhar. Diz ao homem que eu vou fazer 2 alterações. Vai entrar este e este e vai sair aquele e aquele. E diz assim, pá, o homem não gosta muito tão cedo de fazer alterações. E quando digo cedo, estou a falar de 55 minutos. Eu sei como é que era. Era 3 minutos do fim, 4 minutos do fim é que fazia substituições. Yeah. E ele vai, o homem à bancada, e vem e diz assim, eu não te disse, pá, o homem diz que ainda é muito cedo. E eu disse, pá, pronto, está bem. Então quando ele quiser fazer substituições, ele que faça. Mas eu já não vou ter interferência nenhuma. Então fiquei no banco de braços cruzados. 10 minutos, o pessoal aquece, faltava 4 minutos entre 2, e depois não sei o quê, como é que ficou o resultado? 0-0. Claro, tinha que ficar 0-0. Até que é esse jogo de Felgueiras. Esse jogo de Felgueiras, normalmente, antes da palestra, com os jogadores que nós tínhamos, para dizer qual é a equipa que ia jogar, isto era tudo sempre no hotel, nunca era na cabine. Havia aqueles papéis grandes, aqueles quadros grandes, e ele é que desenhava, e depois já eu desenhava, o Mourinho também desenhava, já nós desenhámos os campos, principalmente um meio campo e a área uma área só, não era preciso 2 áreas. E então, normalmente, nós reunimos os 3 e fazíamos aquilo. A equipa que vai jogar, a equipa do adversário possível que ia jogar, as bolas paradas, defensivas, ofensivas, os lançamentos, que a gente também tinha, a bola de saída, que também era peculiar a forma como nós saímos dali, não é? Porque a bola era para aí 6 jogadores no corredor direito, por exemplo, a bola era metida para o central metia a bola junto ao lateral esquerdo do adversário, íamos aqueles 6, das duas uma. Ou ganhámos a primeira bola, ou ganhámos a segunda bola e saímos logo ali a jogar. Ou a bola ia para fora. Sim, então. E também indicava que eram os jogadores que iam para ali, tudo esquematizado. Nesse jogo que nós vamos fazer ao Felgueiras, não minto, não foi nesse jogo que nós vamos fazer ao Felgueiras. Foi no jogo de Salgueiras na Maia. Nós, pronto, mudámos a equipa quando eu cheguei atrasado. Eu não cheguei atrasado, não. Eles começaram a palestra mais cedo, os 2, a fazer aquilo. Quando chego lá, já aquilo está na 7ª folha, 8ª folha. Já estava assim. E o Alexandre volta atrás e diz assim, gosta da nossa equipa?
E eu olhei, não. Não gosta? Não. Vai. E eu disse, por isto, e por isto, e por isto, e por isto, devia jogar este e este. Ele assim, só ali a pensar, disse assim, José, equipa de Inácio. Foi lá, fez lá a equipa do Inácio, então não sei o quê. Fomos para o jogo lá para a Maia, ganhámos 4-0. 2 golos foram marcados por aqueles que eu tinha dito que deviam jogar, por acaso. E ele chegou ao pé de mim, Bob Rosa, e disse assim, parabéns. E eu assim, parabéns porquê, mister? Estamos todos parabéns. Não, você estava certo. Mas a minha equipa também era boa, não era? Claro que era boa. Mas nesse jogo do Felgueiras, que é isso que eu ia dizer, ele dizia que, para aqui, perguntou-me o que é que eu achava, eu disse que devia jogar aquele, devia jogar o outro, não sei o quê. Pronto, foi a equipa dele. E o Reinaldo, colava-se ao lado do autocarro, vamos para Felgueiras, e o Reinaldo, então está tudo bem? Então e a equipa? Como já se sabia qual era a equipa, e os jogadores já sabiam qual era a equipa, eu aí disse, pá, a equipa que vai jogar é esta. Porque se os jogadores não soubessem qual era a equipa, e eu não tivesse dito aos jogadores qual era a equipa, eu nunca dizia, claro, nem ninguém qual era a equipa. Sim. Primeiro a saber quem jogava eram os jogadores, era o que faltava. Mas já sabiam, e ele assim, pá, eu disse, olha, por acaso, eu até gostava que jogasse este jogador, mas não vai jogar. Pá, mas a ideia do homem também está correta e tal, não sei o quê. E ele assim para mim, o Reinaldo, Deus te ajuda. Eu disse, Deus te ajuda por quê? Deus te ajuda. Eu fiquei naquela. Mas para o jogo, gol do Porto, 1-0. Gol do Felgueiras, 1-1. Aquilo acabou 1-1. Acabou 1-1. Pita Costa veio ter comigo. E diz assim, Inácio, o Reinaldo vai-me dizer isto. Não, é só uma troca de opiniões, porque o Mister opta por esta equipa, porque ele estava a recuperar, estás a saber? Porque era por telefone e ele é que fazia as equipas, não era eu que fazia as equipas, era ele. Eu achava que era este, ele achava que é aquele, ele é que é o treinador principal. E diz ele assim, mas porquê é que não foi a sua equipa? Eu disse, Presidente, outra vez, então eu vou-lhe dizer uma coisa, sabe porquê é que não é a minha equipa? Porque você não me dá força para fazer equipa. Quando acaba os jogos e nós ganhamos, a primeira coisa que você faz não é dar os parabéns ao Inácio, é ligar para o Mister e dizer assim, parabéns Mister, ganhamos. E agora que empatamos, agora já a culpa é minha. Não, a partir de agora é você que faz as equipas. Ok? Tudo bem. Fomos jogar a Braga. O Bobby Robson queria que uma equipa, porque ele não estava cá já há algum tempo, e eu disse, não Mister, estes não estão bem para jogar. E ele queria que jogasse o Lipsey a titular. Sim. Eu disse, Mister, o Lipsey nem gasóleo, nem gasolina, não é nada do Lipsey, nem para a frente nem para trás. Como ele foi uma contratação dele, Bobby Robson, ele queria que aquilo jogasse em Braga. E pediu-me, Inácio, ponha-me este jogador a jogar. E eu disse, está bem, Mister, então vou pô-lo a jogar. Pus-o a jogar, 19 minutos de jogo, sai Lipsey. Pá, porque eu entendia que não estava, se ele estivesse a render, claro, com certeza, também não sou maluco, não vou dar um tiro a mim próprio. E então ganhámos esse jogo em Braga 2-0. E o homem veio depois, regressa a Portugal, num jogo que joga Porto Panathinaikos em casa para a Taça Campeões Europeus. Sim. Azar dos azares. O Porto perde em casa. A malta da bancada. Pois, se fosse o Inácio, a gente não perdia e tal. E eu fui ao Inácio, já estás uma moral do caraças aqui. Mas se, como empatámos em Felgueiras, pois, não temos treinador, é sempre assim. O resultado determina muitas vezes aquilo, claro, que é a opinião das pessoas. O que é certo é que fizemos para ali 16, acho que foi 16 ou 18 jogos. Tivemos só 10 empates, o resto foi tudo vitórias. Mas foi aí que depois, claro, com o relacionamento com o Bobby Robson, estás a imaginar, não é? Falámos daquele jogo da Inglaterra, é claro que falámos de Portugal. Muito, era. Sim, pois, cada vez que ele queria entrar na brincadeira, levava logo, Mister, e aquele jogo no México? England 0, Portugal 1. E ele assim, shit. Pronto, brincámos assim um bocadinho, claro, porque ele era divertido. Era muito divertido. Mas tu costumavas levá-lo, sei lá, a almoçar, jantar, às compras? Não sei como é que ele era. É que a gente podíamos falar que a língua era uma barragem muito grande. Agora, giro com ele. Eu veio o Mourinho e o Robson e fomos a uma fábrica em Penafiel de roupa. Então começámos a ver os casacos e as calças e não sei o quê. E, mais ou menos, podíamos trazer 5 casacos, 5 calças, não sei o quê.
Ele, quando olhou para mim, eu já tinha 10 calças e 10 casacos. E ele assim, pay. Eu assim, eu não, mister, não tenho libras. Não pay, não. E ele, se levar mais de que 5, eu tenho que pagar. E assim, não, mister. Então, e se tiver que pagar? Não, se tiver que pagar, só levo 5. É uma agarrada, como costuma dizer, mão de vaca. uma agarrada. O Mourinho conta muitas vezes a história, ou contou-me a minha história, de um carro para a mulher, um carro mais novo, e diz assim, não, este está muito bom. um chasse, estás a ouvir? Não, este está muito bom. E o homem não gastava por gastar. O homem era... Pronto, Sim, gostava de ter a sua conta bem recheada, mas não gastava por gastar. Mas muito divertido, muito divertido. Nos treinos também? Os treinos deles, os treinos dele era muito giro. Há uma altura, eu tenho isto fixado, porque é uma história dos diverte. Dentro daquilo que às vezes que era o rigor, que tinha que haver, e às vezes no intervalo, a professora não era duro no intervalo às vezes. Falava inglês, claro, depois era traduzido, só que a força da palavra, se for diretamente logo em português, tinha outro impacto, não é? E há uma altura lá no treino, no campo 3, no treino, bola para o médio, o médio passava a bola para o extremo chegava ali, de primeira se possível, cruzava de primeira, e há um lance lá, não sei quem é, cruzou, e a bola vai assim um bocado bombeada. E ele do nada, ele estava sempre ali a apitar e a gritar, e do nada manda-se para o chão. Manda-se para o chão, depois com o dedo aponta para o céu, e ele assim, nef. Ou seja, a bola estava sempre bombeada, parecia neve, não é? E ele assim, strong, cruz, strong. E a malta, pronto, já sabemos, correu mal, mas ficámos todos a rir, não é? Ele no chão, estás a ver? O velhote no chão, o velhote com carinho no chão, claro. E ele, neve. Ficámos com aquilo na cabeça, neve, qualquer coisa era neve. Muito giro. Nesse Mundial, Portugal é eliminado na fase de grupos. Tu nunca mais jogaste na seleção? Não, porque houve uma tomada de posição de todos nós, enquanto os problemas, principalmente de organização, que as pessoas levam tudo para o lado do dinheiro, dos dinheiros, não tem nada a ver depois com os dinheiros, tem a ver com a organização. E enquanto as coisas não estivessem bem esclarecidas em relação àquilo que eram os deveres e obrigações de cada um, nós não iríamos à seleção. Houve um papel, nós assinámos aquele papel, depois, claro, depois meteu-se o sindicato, depois mais tarde nisso, esse papel, e eu assinei o papel. Depois houve um daquela lista, repara, a tendência que têm, ainda hoje, muito ontem fizeram essa pergunta, a tendência que têm é que aqueles que foram nos puros escritos nunca mais foram à seleção. Não, estão enganados. Não é? Sim. Mas estão enganados. Sim. Nós é que não fomos à seleção. Porque se assim não fosse, não iam convocar um jogador que também tinha assinado o papel, que foi o Álvaro Magalhães, como tu sabes. Por isso, nós não fomos os puros escritos. Nós mantivemos, foi aquilo que era, já que esta luta ainda não acabou, vai ser até ao fim. E foi até ao fim. Mas, a partir daí, já tinha 31 anos. Sabes que naquela altura, com 31 anos, já és velho. Sim. Acabaste a carreira. Mesmo assim, durou até aos 34, não foi nada mal. Mas... Voltaste a ver o Silva Rezende depois do Mundial? Não, nunca mais. Nunca ouviste? Nunca mais. Aliás, ele só não saiu da seleção porque tinha um cargo na UEFA. Para segurar esse cargo, já não tinha ambiente para estar na seleção, porque as pessoas começaram a perceber que realmente aquilo não era assim que tinha que ser gerido. Claro. Última pergunta. Como é que foram as tuas férias desse ano, de verão? Chegaste cá aí? Muito mais. Sério? Muito mais. Mas foste para onde querias, para onde estava marcado? Não, eu não tinha nada marcado. Eu raramente marcava as férias sempre à última da hora. Okay. Nunca era nada com antecedências, nem nada. Marquei uma vez na minha vida, e aprendi a lição. Um jogo da final da Taça, Porto, Vitória de Guimarães, e eu ia caminhar com os meus filhos. Já Magalhães. Tudo marcado para irmos a Orlando, à Disney, aos Estados Unidos. E estava tudo marcado, o hotel, tudo, as noites, o regresso, tudo marcado. Mas era na segunda-feira. Este jogo foi no domingo. E a 10 minutos do fim estava 0-0. E eu digo assim, é que se houvesse um empate e o prolongamento de empate, tínhamos que fazer um outro jogo, a finalíssima. E eu digo assim, lá se foram as férias. Eu estava no jogo, era assim, Augusto, já foi Orlando. Os meninos, não é? Deviam estar a sonhar, nunca mais chegou ao dia, íamos para Orlando e não sei o quê. Lá a 10 minutos do fim, o Jaime Magalhães lá marcar aquele gol. E eu assim, Jaiminho, livraste-me aqui de uma cena muito gira. Nunca mais marquei férias com antecedência. Nunca mais. Mas
Já a viagem do México para Portugal foi horrível. Pois. Foi horrível. A chegada, Lá, dizes? é muitas horas. Ah, ok. A viagem em si, está bem. Há muitas horas no ar. Tu queres dormir e não consegues dormir. Eu já tenho dificuldade em dormir nos transportes, neste caso nos aviões. Mas com aquilo que me à cabeça, pá, que vergonha. Eu senti-me envergonhado. Percebo-te. Eu senti-me envergonhado e digo assim, pá, aquela gente estava a olhar para nós, um país inteiro para ver o nosso show, à espera de ter uma alegria, e nós não conseguimos dar essa alegria às pessoas. Quer dizer, aquilo, por isso é que eu digo que isto é agridoce. Bom ir ao Mundial, mas da maneira como foi este Mundial, só valeu a pena pela luta que tivemos para outros terem outras condições. Sim. Mas eu gostava que o meu Mundial fosse diferente, para melhor, no sentido de não haver tantos problemas e tínhamos capacidade para passarmos à fase seguinte. E nós sabíamos que perdemos uma oportunidade, mas foi assim. Agora é que é a última pergunta. No ano seguinte, campeão europeu. Só agora é que me lembrei. Sim, fomos campeões europeus. No meio do caos. Não fomos campeões nacionais, mas fomos campeões europeus. Verdade, com o Artur Jorge. Sim. Como é que se vai do 8 para 80? Não é para 80, é para 800, não é? Não, quer dizer, sabe, o mundo da seleção não tem nada a ver com muitos clubes. É tudo totalmente diferente. As pessoas nem têm noção, pensam que é tudo igual, mas não é. Não tem nada a ver. Pá, aquilo no Porto foi uma coisa que foi construída. Há quem diga que demora muito tempo a construir uma equipa. Tudo começa em 82. A história começa em 82, quando Pinta Costa é presidente do Futebol Clube do Porto. Sim. Em 82 é quando eu saio do Sporting para o Futebol Clube do Porto, quando o Sporting fez tudo. Isto tem que ser dito desta forma, não há outra. Fez tudo para eu não assinar para o Sporting. O Sporting fez tudo para eu não assinar para o Sporting. E acaba por ir para o Futebol Clube do Porto. A partir desse momento que o treinador é Zé Maria Pedroto, o Porto faz um plantel praticamente sem dinheiro. E agora tu perguntas, mas como é que tu vais para o Porto e o Porto não tem dinheiro? Que havia os mecenas depois que ajudavam o Porto. Okay. O dinheiro que me tinham que pagar no início, em junho, só me pagaram em dezembro e mesmo assim foi para comprar a casa, para eu passar o Natal no Porto, neste caso na Maia. Mas era gente que sobrevivia, aquele clube sobrevivia assim, até se recompor. Em 83, 84... já saíam 2 ou 3, entravam 2 ou 3, mais qualidade ao plantel. Futre. Em 84 já vais à final da Taça das Taças com a Juventus, Pois, okay. E aí peço imensa desculpa, não é desculpa nenhuma isto que eu estou a dizer, altamente gamados naquela final do Platini e do Joaniex e das Juventus. Enquanto o nosso presidente vendia fogões e eles vendiam carros Fiat, era muito complicado nós podermos acompanhar. Perdemos essa final. No ano a seguir, nós outra vez chegámos a um ponto que cada posição tinha 2 qualificados de uma tal forma que eram quase todos internacionais. Verdade. A luta era maior às vezes entre nós no treino e no jogo do que os adversários às vezes no próprio jogo a valer pontos. Verdade. Uma luta terrível. Os nossos treinos eram todos feitos de caneleiras, pitões de alumínio. Era como se fosse para o jogo. Bem, aquilo estás a imaginar. Aquilo é autênticas guerras no treino do Futebol Clube do Porto. Bem, e o Porto consegue chegar à final, porque entretanto o Pedroto tem aquela doença e infelizmente faleceu. Veio o Artur Jorge com uma dinâmica diferente, uma liderança diferente, e até digo, há vários caminhos para chegar ao sucesso. A do Pedroto era uma forma, a do Artur Jorge mais militarizada, mais aquela de tem que ser por aqui, é por aqui, é por aqui. Deu resultado. Fomos campeões, ganhamos. Agora vou dizer assim, mas o homem está errado. Não, o homem está certo. Houve choques. Então não houve. Se houve choques, até comigo houve choques, não é? Até comigo houve choques, mas lá resolvemos as coisas, ficámos muito, muito amigos, ao ponto, quando nós fomos a Dublin assistir àquela final da Taça UEFA Braga-Porto, ele foi connosco no avião, porque na meia-final o Porto tinha jogado em Viena. E em Viena nós fomos todos ver esse jogo do Porto em Viena. Sim. E foi os campeões europeus que ganhámos em Viena, fomos ver esse jogo. Verdade. E nós estivemos muitas vezes em contato e falámos algumas coisas, mas ele já estava um bocado debilitado aí também. O que é certo é que nós fomos para Viena, lá está tal coisa, outra vez os alemães. Já viste que é no túnel para o relevado. Eu inclinei para um lado porque tropecei e bati num jogador do Bayern Munique. Eu parecia que estava a bater numa rocha, numa pedra. Eu olho para ele, claro que ele não percebeu nada daquilo que eu disse, não é? Eu olho para ele e digo assim, pá, o que é que tu comeste quando eras pequenino? Foge, eu não tenho essa força, eu não tenho essa musculatura.
E ele olhava para mim, como eu dizia aquilo a rir, não é? Ele olhava para mim, também a rir simpático, não percebia nada, e podia chamar os nomes todos, que ele agradecia na mesma. Sim. Mas fomos para o campo naquela... Vamos ver o que é que isto está. No caminho, no autocarro, a caminho do estádio do Prater, apanhámos muita gente de vermelho. As cores do Bayern. Sim. De vermelho, eles só apontavam para o autocarro e faziam o gesto com a mão. 4, 5... E eu, dentro do autocarro, só dizia assim, ao intervalo, já está 4 ou 5, naquela para descontrair, claro. O nervosismo também estava cá dentro. Aí depois o aquecimento, quando vamos lá para o campo, começámos a sentir, estes gajos não são nenhum papões, calma aí. Nós às vezes não valorizamos as nossas capacidades. Olhamos muito para o adversário, eles são assim, são assados, não sei. E nós? O que é que eles dizem de nós também? Também devem estar um bocadinho com o rabinho apertado, porque também têm medo da gente, certeza. Claro. E nós sentimos que o jogo podia cair para o nosso lado. Até que surge aquele golo do Kogel, de um lançamento, sim. Um desvio do Jaime Magalhães, e a bola vai para o Kogel e faz o golo. E a gente diz assim, estes gajos não construíram nada. É aí que é o intervalo. E o intervalo aí é aquele tal célebre palestra do Arthur Jorge, que quase lhe saltava as veias aqui do pescoço, e ele a gritar que isto, pronto, praticamente dizer o quê? Que era os jogos das nossas vidas e não havia mais nenhuma oportunidade. Ou é agora naquele jogo que éramos campeões europeus, ou nunca mais o Porto era campeão europeu. Foi, depois mais tarde com o Mourinho. Também foi campeão europeu. Sim. Mas para incentivar a gente, para incentivar. Até que nós depois, na segunda parte, sentimos, há aquela grande jogada, que é o calcanhar do Madjer, faz 1-1, e o segundo golo, o Madjer está fora do campo. Sim. E está fora do campo, está morto. Está de rastos, já era preciso uma máscara de oxigênio, que já não aguentava. E o Celso ganha a bola. Lembro também disso. É como se fosse hoje. O Celso ganha a bola e eu estou perto do Mágico que está fora do campo, empurro para dentro do campo. Tinha que ter a autorização do escalinha, mas eu tratava por Camelo. Pronto, o Camelo isto, Camelo aquilo. Entra Camelo, porque o lateral direito estava muito subido, porque não tinha ninguém ali, estava mais subido. Ora, se ele entrasse logo por aqui, estava o corredor todo aberto, porque o lateral direito estava todo subido. E então eu empurro e Celso! E o Celso viu, pôs a bola e dá o último pique. O Madjer vai, faz aquele drible, cruza e aparece o Juari encostar e faz o 2-1. O Madjer morreu aí, morreu entre aspas, ali, acabou para o jogo. Depois é aquele sofrimento, sabes? Mas tranquilos, tranquilos, eles não tiveram nenhuma oportunidade, bolas bombeadas, tranquilos, o menino Arzico sempre muito bem, a defesa muito bem, muito compacta, até que chegou ao fim e ganhámos. Estás a imaginar de uma coisa que nunca vais conquistar, uma coisa, isto é só em sonhos, é que um gajo chega lá, só em sonhos, mas depois de lá estares, aquilo deixa de ser sonho, passa a ser uma realidade, não, estás a vivê-la, tens que ganhar. Se não ganhasses, o que é que diziam assim? Já não foi mal, bom esforço ir à final, não é? Claro. Já não foi mal. Mas as finais é para se ganhar, não é para se perder. Tu te lembras bem das finais, é quando ganhas. Sim. Como as de Tóquio, não é? Aí é que tu te lembras. Sim. Aquelas que perdes, eu lembro uma vez do jogo das Juventus. Já está nas calendas, não sei de onde. Lembro de Bayern Munique, lembro de Peñarol, lembro de Ajax. Foi as competições que nós ganhámos, não é? Claro. Mas foi um ano fantástico do Porto. Muito bom, fantástico. Muito obrigado. Obrigado, eu. Augusto. Senhoras e senhores, Augusto Inácio, com os cuidados técnicos de Gonçalo Costa e Rui Glória. Voltamos para a semana com mais histórias. rr.pt, YouTube e Spotify. Obrigado. Pequeno abraço.